247, quinta-feira, 24 de agosto, 13 horas, 3 minutos, e uma das lives mais aguardadas de todos os tempos. Pepe Escobar, diretamente de Moscou, vai nos falar sobre a queda do avião do Grupo Wagner e um dia histórico, né? A cúpula do BRICS, com a expansão com mais 6 países membros. Pepe, muito bem-vindo mais uma vez à TV 247. Tudo bem? Não sei nem por onde começar. Eu não dormi a noite Eu passada. imagino. Eu fiquei no Prigozhin até as 4 da manhã. Aí eu acordei de manhã, dei uma volta. Quando voltei, entrei nos BRICS direto. Veio a bomba, que é uma bomba que a gente já sabia pelos Sherpas, não incluindo a Etiópia. A gente já sabia os 6. E no final, no último minuto, essa foi uma deliberação do último minuto, especialmente a Índia, a Rússia e China. A gente precisa melhorar a representação africana. Então, eles incluíram a Etiópia no final. E, bom, aí eu saí para meeting, saí para um almoço, saí para um outro meeting, voltei aqui, e agora eu estou tentando... Eu nem sei onde eu estou. Olha, eu estou no corredor do meu estúdio, porque dentro do meu estúdio a internet é muito complicada. E eu estava fazendo podcast ontem e aí estourou. Então aqui eu estava vendo com o Leonardo, aqui acho que vai dar para a gente poder conversar mais ou menos com calma. Num dia, não é nem história, o que aconteceu hoje é um negócio absurdo. Porque ontem à noite, às 4 horas da manhã, eu estava conversando com os amigos russos e a gente fala assim, você imagina que o Prigozhin conseguiu roubar todo o fulgor dos BRICS com essa história? Porque a gente não sabia ainda o que tinha acontecido. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu ainda. Mas vocês imaginam, de madrugada, estava rolando um tsunami de rumores de todos os tipos possíveis e imaginários. E ainda não havia identificação dos corpos. Como a gente não sabe ainda se a identificação oficial foi feita. Ainda não foi feita, porque os corpos estavam carbonizados, alguns deles com decepados ou desmembrados, e a identificação oficial ainda não foi pronunciada. Mas é praticamente certo, isso vindo dos tops da Wagner que não estavam nesse voo, eles confirmaram que é realmente Prigozhin e o número 2 dele, o Dmitry Utkin, que é o cara que cunhou a Wagner. O Dmitry Utkin é o CEO prático da Wagner. O Prigozhin sempre foi uma espécie de public relations de luxo, né? Mas o cara que cunhou Wagner e o cara que conhece todo o funcionamento militar e a estrutura militar da Wagner é o Dmitry Utkin, que era, entre aspas, o número 2 do Putin. Na verdade, ele era o general das sombras, né? E morreu também o cara que era responsável por toda a logística da Wagner. Então, evidentemente, em todas as conversas aqui, o X da questão era como é que o top leadership da Wagner inteiro estava no mesmo avião. É uma coisa que eles não faziam e nunca fizeram. Eles não fizeram isso nunca. Claro, o Prigozhin sempre viaja com 2 aviões, então até o último minuto nunca se sabe em que avião ele está. Essa é uma tática conhecidíssima de VIPs pelo mundo inteiro, né? Agora, teoricamente, ele estava num espaço aéreo protegido. Eles vieram da África no mesmo dia, aterrissaram em Sheremetyevo. Em Sheremetyevo, eles pegaram esse outro Embraer, os dois Embraers, na verdade, né, para ir de Sheremetyevo, o principal aeroporto daqui, para Saint Petersburg. Até o último minuto não se sabia em qual dos dois estava o Prigozhin. Agora, o fato de que estava Prigozhin, Utkin, o responsável da logística, os principais eram 7. Os 7 principais da Wagner no mesmo avião é um negócio muito, muito, muito raro. Então, claro, isso despertou enormes suspeitas. Bom, quanto às possibilidades e o cui bono da história, a gente sabe muito bem. Quem está se aproveitando dessa história, evidentemente, são o Império do Caos e das mentiras, como a gente sabe muito bem, né? Os serviços de inteligência ucranianos, evidentemente, a CIA,
muito interessante. A CIA soltou uma nota oficial dizendo que eles não reconhecem que Prigozhin está morto. O que é muito engraçado. Isso pode ser interpretado como, olha, a gente não tem nada a ver com essa história. E dois, olha, esses russos, a gente não pode confiar, eles podem estar mentindo. Típica manobra diversionista da CIA. E outra coisa muito, muito importante é que canais do Telegram, não o canal oficial da Wagner, mas outros canais afiliados a comandantes da Wagner, soltaram desde o início de que esse avião teria sido abatido por um míssil da defesa antiaérea russa. O que é um negócio que, primeiro de tudo, absolutamente inverossímil, e segundo, sem nenhuma confirmação tácita e definitiva. Implicando que isso seria uma vingança do Ministério da Defesa russo contra o não golpe, muito importante, de 23 e 24 de junho, do Prigozhin, com a sua marcha abortada de Rostov até aqui, que foi abortada no meio do caminho. Na verdade, a melhor definição do que aconteceu na época foi uma disputa sindical. Uma disputa sobre, na verdade, sobre margens de manobra de management, por exemplo, que é uma coisa pessoal entre o Prigozhin e o Shoigu, o Ministério da Defesa. E isso é uma coisa que todo mundo aqui sabe. E na época, inclusive, e mesmo antes, é uma coisa que a gente já conversou numa das nossas lives, um comandante de Lugansk que virou político e que eu encontrei aqui num dia que eu estava fazendo um cruzeiro mais ou menos secreto no Moskva River, discutindo assuntos de multipolaridade, etc. Ele subiu no nosso barco. Eu perguntei para os meus hosts, eu posso entrevistá-lo? Quer dizer, eu posso fazer umas perguntas para ele? Eu posso fazer uma pergunta para ele, que é a história do Prigozhin, e ele me respondeu diretamente, sim, é um clash de egos. O Prigozhin é um bilionário egomaníaco, ele acha que ele virou, na verdade, o novo ministro da Defesa, ele acha que a Wagner pode fazer o que quiser fora dos mandatos estabelecidos pelo Ministério da Defesa, e isso criou uma resistência enorme, não só do Shoigu, como da cúpula do Ministério da Defesa, e o Prigozhin basicamente estava querendo fazer uma marcha de Rostov com alguns dos seus... Na verdade, ele tinha 2, 3, no máximo, talvez 5 mil fighters da Wagner por trás dele naquela marcha, para vir até aqui em Moscou e, na verdade, pedir uma audiência para conversar com o Shoigu e, digamos, fazer todas as suas reivindicações de trabalho, etc. A gente sabe muito bem o que aconteceu depois. Houve uma mediação de altíssimo nível envolvendo o Lukashenko, presidente belorrusso, o Bortnikov, o chefe do FSB, os meus vizinhos aqui do lado, meu estúdio aqui é a 15 minutos a pé do FSB, eu passo lá na porta todo dia. Literalmente, Leonardo, é muito engraçado. Se fosse durante a União Soviética, eu estava desfilando na frente da KGB todo dia, ou seja, eu já teria sido preso e enfiado numa masmorra, né? Bom, e essa mediação do Bortnikov e do Lukashenko é que permitiu que o Prigozhin, no final, escapasse, entre aspas, com certa leniência, fosse mais ou menos despachado para um exílio dourado na Bielorrússia, mas que, ao mesmo tempo, interessava ao Ministério da Defesa russo, porque criou um novo front do lado de Kiev, praticamente na Bielorrússia, com os Wagners que foram junto com Prigozhin para a Bielorrússia. E agora essa história virou de ponta cabeça completamente, porque desde ontem os Wagners que estavam na Bielorrússia estão sendo repatriados para cá. O que está acontecendo já agora, inclusive nas últimas horas, inclusive, é a incorporação dos Wagners dentro do Ministério da Defesa. Wagner, pode-se dizer mais ou menos com uma certa margem de certeza de que o capítulo Wagner está mais ou menos encerrado, com essa morte acidental ou não do Prigozhin e do Utkin. Os principais guerreiros barra pesada da Wagner vão ser todos incorporados ao Ministério da Defesa. Pode ser que eles sejam incorporados em novas operações paramilitares ou exércitos paralelos,
E alguns podem voltar para a Bielorrússia, alguns podem trabalhar no Donbás de novo, e muitos deles podem ir para a África, que é onde estava o Prigozhin apenas alguns dias atrás, quando ele soltou o último vídeo que ele soltou numa encruzilhada inóspita do Sahel, provavelmente pode ter sido ali perto da famosa região trifronteira, Mali, Burkina Faso e Níger, que é onde a Wagner já está presente, exatamente convidada pelos líderes africanos. A Wagner tem um prestígio enorme no Sahel inteiro, e, evidentemente, o plano original do Utkin e do Prigozhin para a Wagner na África é montar a Wagner como a plataforma definitiva de combate aos terroristas fantoches controlados pelos americanos, de Al-Qaeda no Maghreb, todas as derivações de Al-Qaeda, Estado Islâmico, facções variadas que atuam nessa faixa do Sahel. Então, a presença russa via o Ministério da Defesa ou via uma outra denominada de maneira diversa outfit militar, digamos, o pós-Wagner, isso não vai mudar absolutamente nada. Ou seja, o capítulo em si, Wagner, a gente pode dizer que está mais ou menos encerrado. Agora, tudo isso, claro, no meio de toda a discussão que estourou aqui desde o meio da noite passada, entre 1 a 2, 3, 4 horas da manhã, mas era um negócio absolutamente inacreditável. Eu nunca vi um nível de rumor em Moscou nesse nível, justamente, completamente desmesurado. E todo mundo esqueceu dos BRICS. Aí, hoje de manhã, quando as pessoas... Só um minutinho, Leonardo. Hoje de manhã, quando as pessoas ligaram de novo nos BRICS, que foi aqui, acho que devia ser entre 11 da manhã e meio-dia, mais ou menos, horário local. As pessoas ressintonizaram no BRICS. Logo depois da introdução do Ramaphosa, quando eles anunciaram oficialmente a expansão para o que eu já estou chamando de BRICS 11, é o título da coluna que eu estava escrevendo antes de conversar com vocês. Bem-vindos ao BRICS 11. E aí todo mundo, uau! Isso sim é o acontecimento histórico da década. E com a repercussão absolutamente... Nossa, são vários tsunamis em um, geopolítico, geoeconômico e de energia. A gente tem que conversar daqui a pouco, especialmente o vetor geoeconômico da expansão para o BRICS 11, o X da questão, e isso, mais uma vez, é a parceria estratégica Rússia e China definindo os guidelines, a agenda. Isso eles estão trabalhando, não é nos últimos meses, Leonardo e vocês todos, é há anos. É o segundo estágio o primeiro estágio a gente viu alguns meses atrás. Os russos tinham começado essa discussão aqui. Primeiro com os iranianos, de outro lado com os sauditas. Aí chegou uma hora onde eles botaram os dois na mesma mesa, com a ajuda dos iraquianos e dos omanitas, do sultanato de Oman. Quando os russos botaram os iranianos e sauditas na mesma mesa para conversar, eles jogaram a bola para o outro lado e os chineses pegaram a bola em voo, fecharam a negociação e anunciaram o reatamento das relações diplomáticas de Teherã com o Riad em Pequim. Os russos não precisavam desse crédito. Foi legal que eles passaram para os chineses e falaram: olha, a bola está com vocês, e vocês pegam todo o crédito, vocês fazem como vocês quiserem. Os chineses anunciaram, foi aquela bomba que todo mundo sabe. O segundo passo qual é? Botar a Arábia Saudita e Irã dentro dos BRICS expandidos juntos, entrando juntos. E não só juntos, entrando junto com os Emirados Árabes. Ou seja, eles botam os inimigos absolutamente mortais, até literalmente ontem, na mesma mesa, entrando na organização mais importante que está organizando o caminho para a multipolaridade e para a emergência do Sul global. 3 potências de óleo e gás juntas, ou seja, você tem Rússia, Egito, que também é um produtor de energia importante,
esses 3 fundamentais produtores de energia, e na próxima leva, tanto os sul-africanos como os russos falaram ontem, entre ontem e hoje, várias vezes ao vivo, escuta, não vai ter só essa primeira leva de entrada nos BRICS, para o BRICS 11, vai ter mais. Vai ter partners a partir de 1º de janeiro e vai ter outros que vão entrar como membros. Olha entre os candidatos quem está. Venezuela e Cazaquistão. Ou seja, a absoluta maioria, entre 60% a 70%, talvez quase chegando a 80% dos grandes produtores de petróleo e gás do planeta vão ser membros dos BRICS. A gente sabe exatamente qual vai ser a consequência de tudo isso a curto e médio prazo. É um enterro total do petrodólar. Exatamente. Mas, Pepe, só antes de aprofundar no BRICS, eu quero só te fazer uma pergunta. Diga. Tem informações sobre a investigação do acidente aéreo em si? Tem. Isso que eu queria te perguntar. Sim, tem. E a hipótese principal é de que uma bomba foi colocada no trem de aterrissagem. Essa é a hipótese que emergiu nas últimas horas. A última vez que eu chequei, há 2 horas atrás, era a hipótese número 1. E isso explicaria essa explosão que desabilitou completamente o avião, cortou uma das asas literalmente desapareceu, causou a despressurização e aí depois ele terminou caindo praticamente em queda livre. Ou seja, aí entra, Leonardo, outros temas extremamente sensíveis, que é o perpetrador. Ou seja, quem teria a capacidade, num voo, numa escala, num aeroporto de Sheremetyevo, que é super policiado e esquadrinhado. E dessa vez eu cheguei em Sheremetyevo, ele é ainda mais esquadrinhado do que era antes. Para colocar uma bomba no trem de aterrissagem, a hipótese número 2 é de que a bomba estava numa caixa de vinhos raros que tinha sido entregue ao Prigozhin nessa escala em Sheremetyevo também. São 2 hipóteses divergentes. Mas uma das hipóteses é a bomba foi colocada no trem de aterrissagem, não se sabe como, e a hipótese 2, alguém entregou ao Prigozhin uma caixa de vinhos raros e dentro dessa caixa tinha uma bomba. O que é um negócio também um pouco absurdo, porque o pessoal da Wagner escrutiniza tudo o que acontece. E você passar com um negócio desse pela segurança de Sheremetyevo também é um negócio absurdo. Ou seja, ia ter que ser alguém muito bem, um 5ª coluna ou 6ª coluna muito bem treinado dentro do aeroporto e sabendo tudo. O plano de voo dos aviões do Prigozhin, quando ia aterrissar, quando ia sair, etc. Não faz muito sentido. Mas isso dá uma ideia para vocês de como está voando de todos os lados hipóteses sobre o... E as informações oficiais, quer dizer, as fontes oficiais de informação na Rússia? Não, estão quietas. Basicamente estão quietas. Por exemplo, foi muito interessante ontem, porque o canal principal daqui, o Rússia 24, ele não anunciou a morte do Prigozhin e do Utkin, só realmente, na verdade, no último minuto, e foi hoje, não foi nem ontem. Eles apenas mencionavam o acidente, mostravam imagens, mostravam ambulâncias chegando, etc. e tal, mas não entraram em detalhes, ou seja, havia um silêncio oficial deliberado. E isso, evidentemente, provocou a reação típica da CIA. Olha, esses caras, de repente é uma Maskirovka, de repente o cara não morreu, de repente eles estão inventando essa história. Claro, eles aproveitaram, evidentemente, para... Eu estou vendo uma pergunta sobre o Surovikin aqui agora. Eu vou entrar imediatamente respondendo a pergunta que está na tela. O Surovikin, general Armageddon, antes dessa história acontecer, a história Prigozhin, que talvez seja o fim dessa série da Netflix, o Surovikin não é que ele foi demitido, ele foi transferido, ainda não se sabe para onde, do seu posto de comandante das forças aéreas russas. E entrou um outro general. O Surovikin está, no momento, low profile. Ele não aparece em público. A filha dele, algumas semanas atrás, disse, não, imagina, ele está trabalhando o tempo todo, a gente fala com ele o tempo todo, ele está trabalhando. Ele está trabalhando na retaguarda, ou seja, planejamento. Todo mundo na Rússia sabe que o sucesso
da grande operação de Bakhmut, que durou, Artemiovsk, que durou meses, 7, 8 meses, o idealizador e o principal responsável é o general Surovkin, general Armageddon. O problema é que nessa história da Maskirovka de 23 e 24 de junho, o papel dele, na relação dele com o Prigozhin, não ficou claro. Há uma facção que diz que ele estava apoiando na verdade, o não golpe de Estado, mas a marcha, digamos, o motim de Prigozhin contra o Ministério da Defesa, não contra Putin. Prigozhin nunca disse que ele estava, que as reivindicações dele eram anti-Putin. As reivindicações eram anti-Shoigu, anti-Ministério da Defesa, essencialmente. E o Surovkin ficou mais ou menos alijado durante um bom tempo. Inclusive, essa fase agora ele não aparece em público. Depois que aconteceu o último capítulo da série Prigozhin, muitos começaram a especular, muitos entre analistas militares russos começaram a especular, escuta, será que isso não está criando as condições para Surovkin ser justamente despachado para a África e ser o líder do pós-Wagner na África? Essa hipótese ainda está em pé e é extremamente plausível. Até agora ninguém falou nada e até agora Surovkin não falou nada. Mas essa hipótese está de pé, porque todo mundo, inclusive toda a população civil na Rússia sabe dos méritos deles, que ele é o general que começou a ganhar a guerra para os russos, literalmente. Então, o que vai acontecer com ele a partir de agora está em aberto, mas certamente ele terá uma nova posição dentro do Ministério da Defesa, que pode ser tanto no planejamento por trás das próximas etapas digamos, da ofensiva russa, nesse caso, quanto ele tem um papel de relevo no Sahel, que era o plano original elaborado pela Wagner e é um plano que o Ministério da Defesa russo vai assambarcar essa ideia e vai controlar dessa vez diretamente, não via uma companhia militar privada como era a Wagner. Pepe, enquanto a gente falava, saiu esse comunicado aqui, ó, a primeira manifestação do Vladimir Putin confirmando a morte do Prigozhin. Sim, essa é a primeira confirmação oficial vindo do Kremlin, exato. E aí mandando condolências à família. Então seria isso. Claro, isso tudo é um ritual bastante russo, porque ele é considerado eu diria, por pelo menos 80% da população, se não mais, como um herói de guerra e um verdadeiro patriota russo. Tem muita gente, claro, que não o perdoa pelo que ele fez nessa Maskirovka maluca de junho, no motim. Mas muitos que entendem por que ele possa ter feito isso, considerando que ele estava apontando para erros mais ou menos crassos dentro da burocracia do Ministério da Defesa, que em muitos aspectos continua sendo uma burocracia soviética. E isso especialistas militares russos não se cansam de frisar. Então, a figura dele era em termos de controvérsia, era uma das figuras mais controversas da Rússia e do espaço russo pós-soviético das últimas décadas, evidentemente. Então, agora, o que aconteceu, seja o que for que aconteceu, veja bem, ainda que a gente não tenha a resposta definitiva de como funcionou esse atentado / acidente, ou nenhuma das anteriores, o papel dele agora está estabelecido, ele vai ser respeitado como um patriota, um herói de guerra russo, mas agora se passa para a fase seguinte. O que é, claro, evidentemente, um arranjo que facilita muito as coisas para o Kremlin e para o Ministério da Defesa. Porque eles não têm mais um personagem que é um popstar absoluto. O Prigozhin falava qualquer coisa e monopolizava a opinião pública, não só aqui, como, imagina, boa parte do planeta. E, claro, eles podem conseguir os objetivos deles, especialmente na Bielorrússia e no Sahel, na África, de uma maneira bastante mais discreta, que é como os russos gostam de operar. Os russos não gostam de operar nesse sistema hollywoodiano, carnavalesco, de popstar, que era o que o Prigozhin sabia fazer melhor do que todo mundo. O Utkin, por exemplo, eu acho que muitos de vocês nunca ouviram falar do Utkin. A cabeça da Wagner não era o Prigozhin, era o Utkin. Ele nunca aparecia. Ele estava sempre nas sombras.
Nessa declaração do Putin, Pepe, ele também fala que o Prigozhin deu uma valorosa contribuição Tá na vendo? luta contra neonazistas O que na é Ucrânia. absolutamente correto, porque ele está, na verdade, expressando o sentimento da maioria absoluta da população russa. Sim, sim. Embora o tema principal seja o BRICS, só queria te perguntar, porque é o seguinte, quer dizer, qual que é o estágio atual da tal contraofensiva, antes da gente passar a aprofundar Não, mais no BRICS? não existe contraofensiva, Leonardo. E esses drones? É possível perceber essa coisa dos drones Não aí? tem nada a ver com contraofensiva. Não, sim, mas só Sim, para... sim, eu vou complementar a resposta à sua pergunta. Não existe contraofensiva em termos militares. Foi um desastre absoluto desde o início, e isso, inclusive os generais da OTAN, por vias transversas, estão sendo obrigados a reconhecer em todas as suas intervenções na mídia do Otanistão, que era algo que no começo vocês lembram muito bem. Agora é a contraofensiva, eles vão passar por cima dos russos, vão retomar Kherson, vão retomar a Crimeia, etc. E tal. Bullshit. Todo mundo sabia disso. Se vocês que estão nos assistindo leem o blog do Martyanov, o Martyanov estava falando isso desde o começo. O coronel Douglas MacGregor, que é talvez o melhor analista militar americano da guerra na Ucrânia, e o coronel MacGregor fala, basicamente, ele faz podcast praticamente todo dia. Ele está falando isso desde o começo. Por falar nisso, eu vou encontrar com o Martyanov aqui depois da manhã. O Martyanov está em Moscou, ele volta domingo, sábado a gente vai se encontrar, nós vamos passar praticamente o dia inteiro juntos, e eu quero crivá-lo de perguntas justamente sobre a situação militar agora, considerando que não tem mais contraofensiva, e a contraofensiva, entre aspas, dos ucranianos é jogar drones em cima de instalações na Crimeia, em cima de, mais uma vez, civis em Donetsk ou em Lugansk. Eles jogam drones em praças públicas, supermercados, hospitais. É um negócio completamente absurdo. E aqui em Moscou, o que é muito engraçado, eu fui lá ver, inclusive, a obsessão delas é soltar drones em cima da Moscow City. Moscow City é o centro de business em Moscou. É o equivalente do La Défense em Paris ou do East Bank em Londres. Ou a Faria Lima em São Paulo. A Faria Lima. Isso, Leonardo, desculpe. A Faria Lima em São Paulo. É exatamente a mesma coisa. É um business center. Com torres, etc. Ótimos restaurantes, etc. E tal. E obviamente, os russos estão dando risadas. Esses babacas soltam esses brinquedinhos vagabundos, explode 2 ou 3 vidraças e eles chamam isso de ofensiva. Ou seja, aqui ninguém leva a sério um negócio desse, porque os drones são sempre interceptados pela defesa antiaérea, aí um estilhaço cai e quebra uma vidraça, etc. E tal. Ninguém leva isso a sério. Claro, se eles conseguissem um atentado de alto perfil numa instalação bastante sensível dentro de Moscou, não ia ter essa gargalhada toda. É porque eles são muito incompetentes e esses drones são uma meleca qualquer, né? Agora, esse é um problema muito sério, porque em termos de o que eles querem atingir com essa operação de relações públicas, basicamente, e eles mesmos reconhecem, aqueles idiotas do SBU falam todo dia, literalmente, nós queremos minar como é que chama? A confiança dos russos na capacidade russa de se defender, Ministério da Defesa, etc. E tal. Ninguém leva isso a sério aqui. Agora, por exemplo, um atentado barra pesada de novo contra a ponte da Crimeia, que eles vão tentar, eles já telegrafaram que vão continuar atacando a ponte da Crimeia, isso muda a história completamente. Mas aí entra num outro assunto fundamental, só 2 minutos antes da gente passar para um outro tema, que é algo que eu quero discutir aqui nas próximas semanas. Por que a resposta russa ainda continua sendo uma guerra em câmera lenta, ou, como dizem muitos businessmen aqui, uma quase guerra? Por que eles não vão para a cabeça? Que é o que muitos dos correspondentes militares no terreno, no Donbass, estão pedindo há meses. Escuta,
põe para quebrar, ou corta a cabeça da cobra, ou, na verdade, como o Dmitry Medvedev está mais ou menos intuindo nos telegrams dele, bombardeia Kiev. Mas não é essa a estratégia, porque a estratégia não é Ucrânia. A estratégia, desde o começo, e o Putin deixou isso bem, bem claro, é a OTAN. Essa não é uma guerra contra os primos, irmãos ucranianos. Essa é uma guerra contra a OTAN. Então, a desnazificação progressiva da Ucrânia, que vai acontecer durante pelo menos anos, se não décadas, é um processo muito grande, a desmilitarização ela já está praticamente chegando a uns 60%, 70% de objetivo na Ucrânia, porque eles não têm mais armas, porque a OTAN não tem mais armas, os americanos não têm mais armas. Eles não têm mais tropas, porque as levas de exército, eles já tiveram pelo menos 3 exércitos destruídos. O 4º exército está sendo destruído agora, pela tática russa é um misto de como é que chama? Mincing machine, como é que chama? Moedor de carne e como é que chama? Como é aquele negócio que anda bem devagar, Leonardo? Aquele inseto que anda bem devagar. Desculpe, esqueci. Eu não sei qual seria. Não tartaruga. Mas é uma tática sabe, um insetinho que vai se arrastando misturado com um moedor de carne. São as 2 técnicas militares que os russos estão usando e está sendo um sucesso absolutamente estrondoso. E adivinha quem é o idealizador dessa tática? O general Armageddon. Né? Ou seja, eles não podem se livrar de um cara como esse, que é um cara que tem experiência de guerra na Chechênia, na Síria e agora no Donbass. Ele é provavelmente o mais talentoso general da geração dele. Muito mais talentoso do que todos os outros e com experiência no terreno, que os outros não têm no nível dele, de comando e de planificação de operações. Né? Bom, então a resposta ainda para a sociedade civil russa do Kremlin, ela não é totalmente satisfatória. Na verdade, eles estão dizendo, nós estamos atingindo os objetivos da operação militar especial. Eu sei, mas quanto tempo vai demorar isso? Vocês querem atingir esses objetivos durante mais um ano? Até 2025? Até 2030? Existem previsões plausíveis de que os americanos vão tentar fazer o possível para estender essa guerra o máximo possível. Se tiver um cessar-fogo, é para rearmar os ucranianos e continuar. E vai ter uma segunda leva da guerra o ano que vem, 2024. Eles estão planejando entregar armamentos que eles não têm, por sinal, mas planejando para 2024 já, para o final de 2024. Ou seja, isso pressupõe o que a gente chama de guerra eterna. A guerra no Afeganistão foi uma guerra eterna, durou 20 anos. A guerra na Síria, do ponto de vista americano, está virando uma guerra eterna porque a ocupação de 1/3 da Síria, no norte e no nordeste, por essas bases americanas, que inclusive os caras ficam roubando petróleo todo dia da Síria, isso já vinha há 10 anos. A guerra da Síria não acabou, todo mundo esquece disso. O país está ocupado 1/3 por tropas americanas. Pode ser no deserto, pode ser no meio de nada, pode ser num lugar que ninguém quer ir. Verdade. Mas é território. Centopeia, isso. O pessoal está competindo aqui no chat pelo sensacional. Obrigado, né? moçada. Exatamente. Então, é a mistura da centopeia com o moedor de carne. Exatamente, as 2 técnicas militares que eles estão usando. Então, a técnica da centopeia irrita muita gente entre businessmen, entre gente que quer voltar a uma economia normal, entre russos que tinham e ainda mantêm ligações com o Ocidente, de business, especialmente, entre, evidentemente, claro, digamos, o 1% daqui que estava acostumado a comprar na Harrods e a praia em Saint-Tropez, etc. e tal, agora não pode. É muito difícil você conseguir. Você consegue pegar um visto Schengen, mas é cada vez mais complicado e custa caríssimo para os russos agora ir para, ainda mais com a queda do rublo. Mesmo com a intervenção da Nabiullina do Banco Central, o rublo essa semana está a 90. Para vocês terem uma ideia, há 3 meses atrás, ele estava a 78, 75, 78. Depois caiu para 80, depois caiu para mais de 100, e aí com a intervenção da Nabiullina agora está em 90. O que do ponto de vista dos russos, mas aí entra... O que é fascinante
nessa sociedade é que existe um diálogo mais ou menos invisível entre as diversas forças, e isso é mais ou menos público. Não é que a sociedade civil russa seja extremamente sofisticada, não é. Não existe uma amplitude de diálogo no espaço civil, da sociedade civil, tão amplo quanto no Ocidente. Isso tem que ser reconhecido. Mas por vias transversas e subterrâneas, ou nas famosas conversas de bar, etc. e tal, se discute tudo isso. Será que a gente precisa, na verdade, se a moeda sobe, a moeda desce em relação ao dólar ou euro? Não interessa. O que interessa para a Rússia é ter uma economia autossuficiente, porque é um país de dimensões desmesuradas, com riquezas naturais desmesuradas, autossuficiente, capaz de produzir tudo o que precisa. Então, na verdade, não precisa do que vem de fora. Essa é a posição do Glaziev. O Sergei Glaziev ele é um russo patriota. Diga. Não, diga. Talvez seja a única potência, né, no sentido autossuficiência alimentar, energética Sim. e militar. Né? Exatamente. Então, isso é algo que a população civil relativamente bem educada tem bastante claro. Eu não estou falando justamente do 1% que vai querer fazer compras em Londres. Isso é completamente diferente. Mas o grosso da classe média russa, eles não estão muito... E quando eles olham para a Europa, Leonardo, daqui, é impressionante, eles olham com desprezo. Porque eles entendem perfeitamente como os europeus foram manipulados pelos americanos para impor sanções contra si próprios, contra a sua indústria, contra o seu business. E isso, um russo bem educado, e o nível universitário daqui comparado com o Ocidente é extremamente sofisticado, eles entendem isso instintivamente. Daí essa posição, digamos, patriótica nacionalista, não, se a gente é autossuficiente, para que a gente precisa do resto? Exatamente. Agora vamos entrar no tema da década, né? Porque a gente acabou voltando ao tema do acidente, que é importantíssimo. A fala do presidente Lula agora há pouco, Pepe. Éramos chamados de terceiro mundo, começaram a chamar de países em vias de desenvolvimento. Agora somos o sul global. Vejam que mudança enorme, a economia começa a mudar, a geopolítica começa a mudar. Ótimo. Muito legal de falar isso em público para todo mundo, né? Muito Exatamente. E aqui está sendo a mídia brasileira é uma pancadaria geral, como se o Lula tivesse se tornado caudatário da China e a China mandando nos BRICS, etc. e tal. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre o que é essa mídia. Bom, mas você colocou no ponto, você estava entrando num ponto essencial, que era o fim do petrodólar, né? Quer dizer, sim, a questão dos BRICS centrada no tema da energia. Eu até acrescentaria também a questão dos alimentos, né? Se você pegar Brasil também. E Argentina, dois grandes produtores de commodities alimentares, e esses países, por exemplo, teve uma fala do Fernando Haddad na cúpula do BRICS. Sim. Ele estava dizendo o seguinte, porque a Argentina está prestes a viver uma eleição presidencial, onde você tem um candidato totalmente maluco que está propondo a dolarização. E o Haddad falou, não, as importações... Na verdade, as compras do Brasil da Argentina poderão ser pagas em yuans. Né? Claro. Então, inclusive, o que o Brasil compra da Argentina pode ser pago em moeda chinesa. Então, a mudança é muito profunda, Pepe. Eu queria te pedir para falar sobre o fim do petrodólar e o que vai vir a partir dessa nova construção, né, geopolítica do sul global. Olha, é extraordinário, porque é impossível você ter essa nossa conversação, é impossível você ter nos Estados Unidos e muito menos na Europa. Absolutamente impossível. A menos que você esteja num fórum de pensamento independente. São muito poucos. Né? O único cara que cantou a bola do que está acontecendo agora, eu pensei muito nele hoje, o Zoltan Pozsar, o ex-estrategista-chefe do Credit Suisse, que no momento está sem emprego. Daí, acho que numa das lives a gente conversou sobre isso, né, Leonardo? Eu sugeri a Dilma pegar o telefone, ligar para o Zoltan Pozsar e falar, você não quer vir dar uma assessoria técnica para a gente? É o melhor cara, porque ele conhece o sistema financeiro por dentro, ele conhece como funciona o Fed, como funciona essa racket mafiosa dos bancos americanos, como estão todos insolventes, como não existe nenhuma possibilidade do Fed resolver a crise da dívida americana, etc. E o Zoltan, no final do ano passado,
Desculpe, no final do ano retrasado, se não me engano, aquelas 2 notas que ele soltou dizendo que o futuro ia ser o BRICS ampliado. E esse negócio estourou no mercado, especialmente no mercado financeiro em Nova York, porque todo mundo lia o Zoltan na época, né? Não só os clientes do Credit Suisse. E o Zoltan fala, olha, essa situação é insustentável e o jeito que os BRICS estão se organizando, eles vão ser o novo G20. Ele foi o único analista húngaro-americano, americano basicamente, que previu que isso estava para acontecer. E é exatamente o que está acontecendo agora. O G7 está morto. O G7 agora é BRICS 11. Ou seja, as decisões importantes de reforma do sistema internacional, tudo, especialmente o Putin. O Putin, na fala dele, não só na de ontem, mas de hoje, mas especialmente na de ontem, ele em detalhes, falou que é preciso reformar o Conselho de Segurança da ONU, e isso foi dito também pelo Xi e pelo Modi, que precisa reformar o FMI. Eles estão falando em reforma, veja bem. Precisa reformar a WTO, a Organização Mundial do Comércio, e sair de instituições multilaterais que respeitam ou são submetidas pela dita ordem internacional baseada em regras, que é o moto do Império do Caos e do roubo. Roubo de petróleo, inclusive, na Síria. Então, ontem foi muito legal, você comparar os discursos de presidente por presidente. O discurso do presidente Lula ontem também foi muito importante, porque ele frisou desdolarização. E ele frisou temos que trabalhar para uma moeda comum dos BRICS. E aí, isso daí já é ele avançou um pouco não, eu diria bastante, porque eles não estão discutindo isso ainda, porque eles não têm os instrumentos, e muito menos agora com 11 na mesma mesa. Isso, Leonardo, vocês todos, eles vão começar a discutir a sério o ano que vem. Que veja bem, o que vai acontecer o ano que vem com o BRICS 11? E isso é um negócio fundamental. Sabe qual é a presidência anual dos BRICS o ano que vem? Vocês sabem perfeitamente onde vai ser, né? Na Rússia, né? E o fórum dos BRICS o ano que vem vai ser em outubro, em Kazan. Foi anunciado oficialmente pelo Putin ontem. Ou seja, a presidência russa o ano que vem é que vai ser a Maserati colocando a 7ª marcha. No momento a gente está, eu diria, no Alfa Romeo em 3ª, indo para a 4ª. Aí vai chegar na Maserati na 7ª marcha. É uma outra turbo. Aí uma outra história. Porque o que os russos e os chineses prepararam, eu diria, nos últimos 2 anos, que desembocou hoje, literalmente, hoje é o fruto do trabalho dessa diplomacia em sincronicidade russo-chinesa, da parceria estratégica, explicando para os seus partners privilegiados, Brasil inclusive, olha, essas são as diretrizes básicas, o nosso caminho vai por aí. E aí vai entrar tudo, especialmente a médio e longo prazo, a desdolarização. A gente não pode começar com desdolarização agora, porque senão a ira do império vai cair em cima de todos nós, ainda pior do que já está acontecendo. Que a guerra híbrida do império contra os BRICS já começou. A gente já discutiu isso, eu já escrevi várias colunas a respeito. O Alastair Crooke é outro que tem colocado isso em termos de como os europeus estão sendo engolidos por essa guerra híbrida americana anti-russa, anti-Europa e, a partir de agora, anti-China também, em detalhes. E agora é pior ainda, porque você imagina a atual administração americana controlada por esses psicóticos straussianos, dos quais os 3 principais não são os principais que delimitam a política, são os caras que cumprem e são os caras que aparecem na mídia o tempo todo com o blá blá blá, que é o Jake Sullivan, a Victoria Nuland e o Tony Blinken. Esses caras vão comprar uma briga com os 11 dos BRICS a partir de janeiro, Leonardo. Você acha que os Estados Unidos, com essa administração, tem estofo
para comprar essa Não, briga? eu quero até botar um exemplo disso aqui, que eu acho que vai ser uma grande batalha. Notícia de hoje, Pepe, na Argentina, o Conselho das Américas, Estados Unidos, rechaçando o ingresso do país no BRICS, né? E dizendo que não nos parece um bom sinal. Vão ser muitas batalhas. E aí eu pergunto o seguinte: eles conseguem, na verdade, administrar tantas batalhas ao mesmo tempo contra a Rússia, não, porque contra a Argentina? É uma ótima pergunta, Leonardo. Não, porque o nível dessa dita liderança é além de medíocre. E o espelho da sua mediocridade interna, muito engraçado. Ontem isso estava sendo discutido ao vivo, Leonardo, e vocês todos, pelo Trump e pelo Tucker Carlson. E a entrevista do Tucker com o Trump já passou de 100 milhões de hits no Twitter. Ou seja, com essa entrevista deles, onde eles discutiam justamente a incompetência da atual liderança, eu não estou dizendo aqui que Trump era competente. Eu estou apenas discutindo o que eles dois, Trump e Tucker, estavam discutindo ontem, o que é correto nesse aspecto. A absoluta mediocridade e imbecilidade absoluta da atual administração americana. E o espelho disso é quem? Scholz, na Alemanha, Macron, na França, o chefe jardineiro imbecil, aquele catalão imbecil na União Europeia, a dominatrix von der Leyen na Comissão Europeia. É isso. Baerbock, imagina, não sabe nem ler, ministra na Alemanha. Ou seja, essa imbecilização progressiva dessas elites capacho no Ocidente inteiro não os qualifica para nem começar a tentar uma guerra híbrida agora contra BRICS 11. Ou seja, não é só apenas Rússia, China e Índia e Brasil, que já é um peso considerável. Agora tem os produtores de energia. Você não... Você precisa ser uma lesma inominável para comprar uma briga com o Mohammed bin Salman atualmente. Eu queria te perguntar bastante sobre o MBS. Só registrar aqui que uma das candidatas de direita na Argentina também se opondo, obviamente, fazendo jogo. Bom, vocês todos devem saber o que é a família Bullrich na Argentina, né? É o equivalente em outro ramo da família Marinho no Brasil. Exatamente. Eles estão apenas em ramos diferentes de business. É a pior laia da classe dominante possível. E você vê os Bullrich, eles controlam Buenos Aires. Exatamente. É um horror. Então, essa mulher é candidata? É candidata, mas ela seria, entre aspas, a favorita, mas foi ultrapassada pelo candidato fascista da extrema-direita, que é o Javier Milei, que propõe a dolarização completa, né? Mas Pepe, o MBS é o personagem mais surpreendente nessa adesão ao BRICS, porque se você olhar o seguinte, quer dizer, a Arábia Saudita todo mundo sempre via como uma peça dos Estados Unidos no Oriente Médio. O que levou o MBS a fazer essa guinada tão radical? Mas essa é uma história que os meus contatos italianos que têm relações com o Golfo Pérsico bastante estreitas, eles me contam histórias do Arco da Velha. Foram eles que me contaram a história de que o MBS acha que ele é o Mick Jagger. E, na verdade, ele porque ele é um ídolo pop na Arábia Saudita. Quando ele percebeu que a popularidade dele entre os jovens já era praticamente 100%, foi aí que ele falou, perfeito, a geração do futuro me apoia. Então, eu tenho a base do futuro para começar essas reformas e eu vou ser sempre apoiado por essa maioria absoluta, uma população de maioria jovem na Arábia Saudita, a maior parte do sul global, né? E falou, então, você quer ir dançar na disco? Quer tirar o véu? Quer dirigir o SUV? Quer fazer pilates? Tudo bem, sensacional. E vocês são livres de fazer o que vocês quiserem. E nós vamos transformar isso daqui numa meca internacional de turismo, investimento, praias sensacionais, resorts, etc. Ou seja, a popularidade dele é gigantesca. E a visão, que é oficialmente a Visão 2030, que é o plano de modernização que inclui justamente construir essa cidade absolutamente demente atravessando o deserto, que já começou. Ninguém sabe como vai acabar, mas já começou.
E o fato de que ele olhou o que os Emirados fizeram, especialmente em Dubai, fala, porra, eu tenho capacidade de fazer muito melhor aqui o que aqueles nanicos fizeram em Dubai, por exemplo. É transformar a Arábia Saudita inteira numa Dubai gigante. E atrair investimentos do mundo inteiro, atrair turismo do mundo inteiro, especialmente uma placa giratória. O aeroporto de Dubai, vocês devem saber, é o aeroporto mais movimentado do planeta. Por quê? As pessoas vão para Dubai porque acham bárbaro? Não, porque é uma placa turnante, né, de todos os continentes que passam por ali, fazem como é que chama? É um crossroads, como se fosse um hub, uma caravanserai do século XXI, digital e aérea. Você vê gente do norte da África, você vê gente de toda a Ásia Central, do espaço pós-soviético, do sudeste da Ásia, da Mongólia, etc. É sensacional. Como, por exemplo, o aeroporto de Istambul, que é agora um grande rival do aeroporto de Dubai. Eu costumo vir para cá via Istambul. E a Etiópia hoje também é um hub. A Etiópia que também o lance da Etiópia, Leonardo, vocês todos, foi sensacional, porque ela foi incluída no último minuto. E eles tinham esses seis, inclusive os Sherpas vazaram. Vários de nós publicamos o que os Sherpas estavam vazando. Olha, a lista dos 6 é essa. Mas pode ser que vai entrar um ou outro. E no final eles decidiram por uma... Eles acharam que a representação africana com 2 não era suficiente. África do Sul e Egito. Mais perfeito, são 3. E ali do lado, nordeste da Ásia, nordeste da África, desculpe, beirando o oeste da Ásia, que foi o foco. E isso vindo diretamente de Rússia e China. Rússia e China, desde o começo, na cabeça deles era: nós precisamos de 3 grandes produtores de óleo e gás e nós precisamos representar o oeste da Ásia, o ex-Oriente Médio. Aí, Irã, Arábia Saudita e Emirados. Eles já tinham todas as conversações diplomáticas com os líderes desses 3, tudo engatilhado. O MBS falou, opa, quero entrar de qualquer jeito. Os iranianos estavam entre a China e a Rússia durante meses conversando sobre isso. O MBZ, o líder dos Emirados em Abu Dhabi, mentor do MBS, desde o começo também, com iniciativa, vamos acabar com nosso envolvimento em guerras, nós queremos investimento, nós queremos que os Emirados se abram cada vez mais para o resto do mundo, etc. Então, todos esses 3 estavam na parada. A Etiópia, no final, super importante porque não só é um terceiro elo na África, o próximo vai ser provavelmente a Argélia, na próxima, digamos, na próxima wave, que deve ser no começo do ano que vem, ou talvez antes da cúpula em Kazan, em outubro do ano que vem. A Etiópia, porque estrategicamente hiperposicionada, perto do Egito, que é membro também, reservas enormes, a maior parte não exploradas, de cobre e gás natural e platina as well. Super importante, ou seja, minérios e gás. Perfeito, grande produtor e, evidentemente, quem vai cair matando para investir na Etiópia? Russos, chineses, indianos, etc. e tal, né? Então, o jeito como a liderança dos BRICS organizou essa partilha continental interconectada foi brilhante. E o voto do Lula, evidentemente, da Argentina, que todo mundo concordou desde o começo. Não houve dissenso sobre a Argentina. O grande problema, e isso escapou de Sherpas, eu não posso dizer de quem, não são brasileiros, mas eu não posso dizer de quem, mas porque é um assunto extremamente sensitivo. O Modi não queria 3 árabes. Não se esqueça que a base do Modi na Índia são os Hindutva, os indianos nacionalistas radicais, que são, na sua maioria absoluta, anti-muçulmanos. Então, na verdade, o que a gente teve entre eles, especialmente, foi Putin, via Lavrov, lá, sentado na mesa. Xi. Provavelmente o presidente Lula talvez tenha entrado nessa história, não sabemos. Convencer o Modi de que
para o interesse da expansão da instituição multilateral BRICS. Esses 3 árabes não podiam ser vistos apenas como 3 novos membros árabes dos BRICS, mas como produtores de energia. Daí o X da questão. O X geoeconômico do BRICS 11 é um novo eixo geoenergético. Ou seja, veja, tem 2 lados nisso. Tem o lado OPEP, entre Irã e Emirados, e tem o lado OPEP Plus. Quem controla a OPEP Plus? Putin e MBS, basicamente. Pelo telefone. E aí, que preço a gente vai fazer? Vamos baixar? Vamos baixar a produção? Eles discutem entre eles diretamente. A OPEP Plus é Rússia e Arábia Saudita. Ou seja, se você quer... Aí a grande estratégia. Qual é a grande estratégia? Desdolarização. Como você vai começar um processo de desdolarização? Como eles estão começando, ou seja, a comércio incrementado cada vez mais em moedas locais, nas transações bilaterais e nas transações entre os membros do grupo. Agora não são mais 5, agora são 11. Ou seja, a gente pode ter, por exemplo, o Brasil e o Irã comerciando e vão pagar em real e em reais iranianos. Como não? Aí o Brasil vai ter que achar um jeito de gastar esses reais iranianos. O que eles podem fazer? Então vamos comerciar em yuan. Mais simples. Muito mais simples. Ou seja, é uma plataforma já para essa internacionalização progressiva do yuan. E isso, claro, isso foi impulsionado pelo Xi direto. E os russos já haviam aceitado desde o começo, porque os russos estavam falando, escuta, sem problemas. A gente comercia em yuan e a gente pode comerciar com terceiros países com yuan também. E o Brasil e a China já comercializam em yuan. Então, nenhum problema com isso. E os 3 árabes que estão chegando, produtores de energia, isso vai fazer parte da ionização do mercado energético. Então, a gente vai ter uma nova configuração da OPEP, uma nova configuração do BRICS Plus, BRICS 11, junto com a OPEC Plus, e isso vai começar a girar a manivela de transações de óleo e gás cada vez mais se distanciando do dólar. O que o presidente Lula falou é o próximo passo. Diga, Leonardo, o presidente Lula falou do próximo passo. O petrodólar vai virar petro-yuan? Exatamente. Nossa, esse é um dos... Vários de nós, né? Eu falo em petro-yuan há anos. Eu tive brigas seríssimas no Asia Times quando eu queria botar... a matéria principal de hoje é o que vai acontecer com o petro-yuan. E eu ficava brigando com aqueles banqueiros americanos que... imagina, conversa fiada, não vai acontecer nunca, etc. Agora eles estão vendo. Tá? Muitos analistas que falam do petro-yuan há anos. O Rubini começou a falar do petro-yuan alguns anos atrás também. Um monte de gente. Ou seja, a gente sabia que isso ia ser mais ou menos inevitável, que ninguém poderia prever que isso ia acontecer tão rápido e agora de uma vez só. Peraí, aqui no comentário da criação do novo SWIFT. A Dilma provavelmente participando da criação de um novo sistema de pagamentos também, através do Banco do BRICS, talvez. Né? Bom, o Banco dos BRICS tem um assunto seríssimo, Leonardo, que se eu tiver a oportunidade de visitar a presidente Dilma em Xangai, e se ela puder conversar comigo sobre isso, porque as regras do NDB para conversar com mídia são bastante complicadas, né? Mas se eu pudesse ter essa conversa com ela, eu ia tentar saber em detalhes que tipo de pressões internacionais eles sofrem, porque eles sofrem. O NDB, isso o Glaziev já deixou bem claro, o estatuto do NDB, desde o início, ele é mais ou menos modelado no Banco Mundial, mais ou menos, e é tudo relacionado com dólar. A presidente Dilma falou isso várias vezes, inclusive, se não me engano, na sua intervenção no início dessa semana, de que o objetivo do NDB é fazer empréstimos até 30% do total de empréstimos em moedas que não seja o dólar. É muito pouco. Eles já deviam estar em 70%, 80% agora. Mas o problema, como o Glaziev já explicou em detalhes,
O problema é que ele explicou isso em russo, isso não viajou. O estatuto é todo ligado ao dólar e o NDB, na verdade, não tem uma margem de manobra suficiente para fazer a distribuição de todos esses empréstimos em yuan e em outras moedas. E é isso que eles têm que trabalhar agora em velocidade redobrada. E a responsável dessa transição vai ser a presidente Dilma. Então, esse é um assunto X. Se vocês tiverem a possibilidade de perguntar para ela diretamente, seria bárbaro também. Não, com certeza. Agora,